Tem Alguém na Sua Casa é o novo suspense com serial killer da Netflix, que começa ali bem legal, bem animador, mas acaba tomando ali um rumo que me deixou um pouco decepcionado. Vamos falar sobre esse filme hoje sem spoilers no começo do vídeo, e da metade pro final eu quero falar com spoilers e comentar o que eu achei daquele serial killer, do final, enfim, comentar sobre o filme com spoilers. Então bora lá falar sobre Tem Alguém na Sua Casa. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse novo suspense da Netflix. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho, muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo. Também não se esquece de deixar o like, isso ajuda o amigo, então clica no botão do like. E claro, vai lá embaixo nos comentários me falar se você vai assistir o filme, e se você já assistiu, me conta o que você achou dele, que eu quero muito saber a sua opinião. Coloca lá pra gente conversar um pouco mais. Então vamos lá, como já é habitual em filmes slashers de serial killer, o começo do filme é marcado pela cena de abertura ali, que já exibe a primeira morte, e aqui nós vemos o assassino mascarado matando o jogador de futebol Jackson, e mesmo que eu tenha visto já cenas de abertura muito melhores do que essa, eu ainda assim gostei da cena que a gente teve aqui. Ela foi violenta, ela foi brutal e foi bem animadora para iniciar o filme. Daí depois dessa morte a gente acaba conhecendo o nosso grupo de protagonistas, incluindo a nossa final girl, que é a Makani Young, que é uma estudante ali recém-transferida do Havaí, que tem ali uma história meio conturbada envolvendo sua antiga escola. A gente também acaba conhecendo a Alex, o Rodrigo, o Zack, a Derby, e todos esses jovens acabam formando aquele típico grupo de excluídos, já que todos têm problemas, um é viciado em medicamentos, o outro tem um pai emocionalmente abusivo. A Derby, por exemplo, é uma personagem não binária, que é humilhada publicamente pela cristã e conservadora Kate Coons. Enfim, né, todos acabam formando aquele típico grupo de rejeitados que sempre é o centro do filme. E além disso, a gente também tem o Caleb, que acaba ganhando destaque no começo do filme, mas o personagem dele fica muito jogado durante a trama e acaba nem sendo muito bem aprofundado. Só colocaram ele ali pra ser a pessoa que quebra tabu, né? Porque ele é do time de futebol e é gay. Nossa, tô ouvindo o som do tabu quebrando, hein? Vocês estão ouvindo? E à medida que o filme vai passando, a gente obviamente vai suspeitando de várias pessoas, vai descobrindo pistas pra chegar no real assassino, e essa é a construção padrão de qualquer filme slasher e a construção padrão aqui desse novo filme da Netflix. A grande diferença é que o assassino acaba aos poucos revelando os segredos obscuros de cada pessoa que ele vai matar. Então isso acabou gerando um enredo um pouquinho diferente dos outros filmes de slasher, mas ao mesmo tempo o roteirista não soube usar muito bem esse pilote que ele tinha na mão. E falando em roteirista, quem roteirizou esse filme foi o Harry Gayden, que foi responsável por escrever Shazam, mas ele pegou basicamente tudo do livro da Stephanie Miller, que é o livro que é baseado no filme. Ele simplesmente deu Ctrl+C, Ctrl+V e transformou ali algumas passagens em diálogos. E isso acabou não sendo benéfico pro filme, porque ele seguiu tão ao pé da letra o livro que algumas cenas ficaram romantizadas demais. E se não fosse pelo diretor Patrick Brice, o filme não conseguiria dar o foco nos personagens, o filme também não conseguiria criar mortes legais aqui, igual, por exemplo, a segunda morte do filme, que foi uma das minhas favoritas. Simplesmente porque o filme tem problemas de ritmo e ele também tem um clímax muito apressado, e isso é culpa do roteirista. E na minha perspectiva, a pior escolha de roteiro foi ter feito aquela festa na casa do Zack logo no começo do filme. A gente estava chegando no segundo ato e fizeram aquela festa revelação, tava todo mundo revelando os segredos, revelando as coisas, e daí ficou uma festa tipo muito aleatória para aquele momento do filme, e a gente teve nessa festa uma das mortes mais toscas do filme. A cena dessa morte acabou me dando vergonha alheia, que eu até tive que dar uma pausa para beber uma água, porque pelo amor de Deus, que morte ridícula. E depois desse ponto do filme, as coisas começaram a desandar ainda mais, porque parece que nem o diretor estava conseguindo salvar o roteiro mal escrito. As cenas ficaram longas, desnecessárias, muitas delas eram sem nexo, os personagens principais acabaram ficando de escanteio e só focaram ali na Makani e no crush dela, que era o Olive. E além disso, as motivações do assassino, quando a gente chega no desfecho, foram totalmente patéticas e previsíveis. Então, quando acaba o filme, no máximo que você sente é um leve desgosto. Mas ainda assim, o filme consegue ser um entretenimento momentâneo para você assistir em outubro. Não é o pior filme do mundo, ele é bem assistível e a gente tem boas mortes, né? Uma só que é meio
ruim, mas de resto as mortes são legais, as atuações aqui conseguem entregar o que era necessário, a direção do filme consegue conduzir ele bem, mas o roteiro é muito mal escrito, a gente tem cenas mal posicionadas, que não é culpa do diretor e sim do roteirista, e se o filme tivesse um pouquinho mais de cuidado na escrita, eu aposto que ele teria sido um filme fenomenal. Mas não foi, só foi um filme mediano, que você vai assistir uma vez e muito provavelmente vai esquecer. E era isso que eu tinha pra falar sobre o filme sem spoilers, agora eu quero conversar com vocês sobre ele com spoilers, eu quero falar das motivações do assassino, quero falar sobre aquele final, então se você ainda não assistiu, pausa o vídeo aqui, vai ali, dá seu like, já se inscreve no canal, não esquece de comentar lá embaixo se você vai assistir, e se você já assistiu, fica comigo pra gente conversar sobre aquele final. Então vamos lá, eu, Matheus, como um grande fã da franquia Pânico, fui assistir esse filme esperando aquele filme de serial killer tenso pra ficar ali roendo as unhas, mas acabei me decepcionando um pouco. E eu falei o porquê eu me decepcionei lá na parte sem spoilers, então se você não assistiu, volta lá e dá uma assistida, porque eu falei sobre tudo que eu deveria falar naquela parte. E agora eu quero falar sobre o final do filme, mas antes de falar desse final, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre a protagonista que escondia um grande segredo. Durante o filme a gente acabou descobrindo que a Makani Young se chamava na verdade Makani San-Yu, e o assassino acabou descobrindo isso também e ia revelar esse segredo dela, tentou até matar ela, mas depois ali dele ser interrompido pela Alex, que chegou bem na hora que ele ia atacar fogo nela, a Makani acabou decidindo se abrir para os amigos e contar a verdade sobre esse passado sórdido que ela tinha. Então a gente acaba descobrindo que a Makani mudou o nome dela para esconder que ela foi presa no passado por empurrar uma veterana da sua antiga escola, a Jasmine, em uma fogueira. E daí a gente acaba vendo um flashback onde a gente entende melhor o que aconteceu e na verdade a gente acaba notando que as veteranas estavam humilhando brutalmente as novatas e a Mikani empurrou a Jasmine sem intenção de machucar ela só queria se defender. E no final das contas, a Jasmine acabou sobrevivendo a essa tal queimadura que ela teve na fogueira e ficou com os ferimentos ali no rosto. Mas não foi uma coisa mortal, a Jasmine tá viva no final das contas, mas ainda assim a Mikani se sente muito culpada. E depois de toda essa revelação da Makani, o Oliver acaba sendo um dos principais suspeitos, né? O Oliver é o peguete dela, só que a gente acaba descobrindo um pouco depois que na verdade tava muito na cara e era óbvio que ele não ia ser o serial killer, né? Então acabou que a própria Makani descobre que ele não é o vilão da história e passamos então pro último ato do filme, que mostra o assassino incendiando aquele festival do milharal, mais especificamente aquele labirinto de milho, e os protagonistas entram nesse labirinto pra ali procurar sobreviventes e acabam vendo o pai do Zack sendo morto pelo assassino, e nesse momento a gente descobre que o real vilão do filme é o próprio Zack. E eu fiquei, nossa, uau, ai meu Deus, que revelação chocante, não esperava isso. Será que alguém ficou surpreso que era o Zack nessa cena? Não, eu quero muito saber. Se você ficou surpreso, coloca nos comentários. E daí o Zack, como um bom vilão que é, um bom vilão que leu o roteiro de como ser vilão, acaba fazendo o seu monólogo de vilão. E aí ele acaba explicando todas as suas motivações e fala que ninguém nunca gostou dele ou respeitou ele por conta do pai dele que era muito poderoso. Ele até fala que tem nojo das pessoas que escondem seus segredos, já que ele nunca pôde esconder que era filho do cara mais odiado da cidade. Daí ele tenta justificar aquelas máscaras super difíceis de serem feitas, falando que ele tinha ódio das pessoas que não mostravam sua verdadeira face, então ele acabava replicando os rostos das vítimas e contava seus segredos com a própria cara da pessoa. E depois de todo esse monólogo chato do vilão, a Makani apunhala o Zack e fala que todas as ações dele são injustificáveis. E foram injustificáveis, né? Porque até os vilões de Todo Mundo em Pânico tinham motivações melhores, porque a motivação deles era: séries canceladas transformam as pessoas em assassinos, e isso é muito verdade. Então é uma motivação plausível, diferente da motivação aqui do Zack, que olha, foi ridícula. E daí depois dessa tal descoberta de quem era o assassino, a gente passa ali pra cena da formatura, com todos os personagens traçando seus futuros para depois da escola, a Makani fazendo um discurso, e depois a Makani finalmente superando seu trauma ali, envolvendo a Jasmine, ligando pra ela e as duas conversando sobre o tal incidente da fogueira. E fim, tivemos um final bem anticlimático pra esse filme, com as motivações do vilão sendo resumidas a: eu sou branco, hétero e não deveria ali ficar me escondendo porque eu sou, as pessoas que têm que gostar de mim, papai não gostava de mim, papai era chato comigo, as pessoas são mentirosas e falsas, ai mundo cruel, blá blá blá. Ele falava, e eu só ouvia isso que eu acabei de falar pra vocês, porque meu Deus do céu, que roteiro
fraco. Eu aposto que a maconha que o Zack usou durante todo o filme, né, porque esse cara era o maior maconheiro do filme, ela deve ser alterada, deve ter alucinógenos, porque só isso explicaria aquelas motivações ridículas dele. Eu até me perguntei nesse final do filme, será que a gente tá tendo um repeteco do filme da Suzanne von Richthofen, onde a real vilã do filme não era a Suzanne, ou aqui o Zack, no caso, era a maconha? Porque esses dois filmes tratam a maconha como a vilã, né? A gente tem que notar isso. Fica o questionamento, quem era o vilão do filme? A maconha ou o Zack? Coloca nos comentários o que você achou desse filme, coloca se você gostou ou não gostou, coloca quem era o real vilão do filme lá nos comentários também, que eu quero muito saber. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou sincero aqui e eu aposto que nem todos vão concordar com o que eu disser, mas é sobre isso, né, o mundo tá aí, cheio de pessoas e nem todos temos a mesma opinião e tá tudo bem se você amou o filme, tá tudo bem se você detestou o filme, eu fiquei no meio termo, não achei horrível, não achei bom, achei ok. E é sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like se ainda não deixou. E beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau!